Oi gente, tudo bem com vocês? Primeiramente eu queria agradecer aqui aos novos inscritos do canal. Sejam bem-vindos ao Que é Impedimento. Espero que vocês gostem do que vocês vão ver por aqui. E de cara já vou pedir para você ativar o sininho, para sempre que eu postar vídeo novo você ser notificado, curtir, compartilhar com aquele seu amigo que pode se interessar por esse tipo de conteúdo. E seguir também lá no Instagram, @QueEimpedimento, vou deixar aqui marcadinho pra vocês. E agora, sem mais delongas, vamos lá! O assunto de hoje aqui do vídeo é como um técnico pode potencializar um jogador. Às vezes botando ele numa posição que nunca enxergaram ele ali, ou também explorando uma função que nunca antes foi explorada. E da mesma forma também que um técnico pode potencializar um jogador, ele não sabendo escalar esse atleta, ele explorando numa posição que não faça esse jogador render, ele pode influenciar negativamente a imagem desse jogador. Então vamos de exemplos. O Carille, como técnico do Corinthians, ele explorava muito a versatilidade do Rodriguinho, potencializando bastante o futebol dele. Ele escalava ele como volante, como meia e até como falso 9. Inclusive ele foi escalado como falso 9 num jogo contra o Palmeiras, em que ele marcou um golaço que acabou levando a decisão para os pênaltis em 2018. Jorge Henrique e Romarinho, no Corinthians de 2012, foram muito bem. Na época, quem era o técnico era o Tite. E o esquema do Tite, a escalação dele exigia a dedicação dos pontas na marcação, que eles voltassem para marcar para impedir a subida do lateral adversário. Essa era uma das funções mais importantes para o ponta na equipe do Tite, e isso possibilitou que o futebol do Jorge Henrique e do Romarinho fossem muito bem explorados e muito bem aproveitados. Eu separei um exemplo também que não foi nenhuma influência direta no campo. Quando o Henrique Dourado chegou no Fluminense, ele chegou no meio da temporada, ele não fez pré-temporada com os companheiros e acabou que ele não jogou muito bem. Quando o Abel chegou para treinar o time, ele acolheu o Henrique Dourado. Ele deu a confiança que precisava para o Henrique Dourado brilhar. Então, a gente pode ver que um técnico ele pode potencializar um jogador não só dentro de campo, explorando uma posição ou uma função diferente, mas também no extracampo, né? Com essa confiança, com essa credibilidade que ele dá para o jogador. Não à toa, o Henrique Dourado foi o artilheiro do Brasileirão de 2017. Bruno Henrique no Flamengo. O Jorge Jesus explorou a ofensividade dele como ponta, sem o mesmo ter que ficar refém da função da marcação, né? Fazendo com que o BH partisse sempre com velocidade pro ataque, o que deu a oportunidade dele fazer muitos gols e decidir muitos jogos. Até porque o estilo de jogo do Flamengo permitia que o Bruno Henrique não precisasse voltar tanto para marcar. O Flamengo marca lá em cima, quando perde a posse de bola, ele sobe a marcação para recuperar a bola ainda no campo adversário. Então, sem dúvidas, o Jorge Jesus soube explorar muito bem o Bruno Henrique como ponta. Ainda no Flamengo, falaremos de Willian Arão. Eu não sou a maior fã desse jogador, né? Vocês devem imaginar o porquê. Ele também não foi uma unanimidade no ano de 2019 para a própria torcida do Flamengo. Muitos ficavam naquela relação de amor e ódio com o Willian Arão. Mas não podemos negar que ele apresentou um bom futebol, assim como o time inteiro do Flamengo, né? Inclusive, vale ressaltar que, na minha opinião, não só o Jorge Jesus potencializou o futebol do Willian Arão, mas o próprio elenco do Flamengo. Porque eu acho que se ele estivesse jogando num time meia boca qualquer, ele não ia conseguir desenvolver um futebol de qualidade, que nem ele desenvolveu no ano de 2019. Com a saída do Coedjar, o Jorge Jesus optou por utilizar o Willian Arão como primeiro volante. Alguns torcedores ficaram receosos na época, porém com o Gerson ficando como um segundo homem de meio campo, um segundo volante, e atuando muito bem, encantando todo mundo, fez com que esse receio em relação à posição do Arão passasse. E ele jogando ali como primeiro volante acabou sendo uma bela achada do Jorge Jesus. Aliás, convenhamos, eu sempre falo com os meus amigos flamenguistas, se não fosse o Jorge Jesus, eu, Débora, acredito que o Flamengo não seria campeão de Libertadores, de Campeonato Brasileiro e tudo que tinha direito no ano de 2019. Porque ele soube potencializar o time inteiro do Flamengo. Mas eu quis destacar essas peças para vocês. Inclusive, falando ainda do Jorge Jesus, muita gente se surpreendeu com o fato do interesse dele pelo Gilberto, o lateral do Fluminense, né? Isso porque muitos tricolores não gostam da atuação do Gilberto. Eu não duvido nada que o Gilberto viraria um craque com o Jorge Jesus.
Não, craque também já é demais. Mas um ótimo jogador, porque eu tenho certeza que o português conseguiria extrair o melhor do Gilberto em campo. Inclusive, na época do Abel, em 2018, o Gilberto conseguiu atuar muito bem naquele 3-5-2, em que o técnico potencializou a sua ofensividade, que é a sua melhor característica. E ele não precisava marcar tanto, que é o seu pior defeito. E agora falando de alguns exemplos ruins, né? Quando o técnico ele não sabe explorar, não sabe tirar o melhor do jogador e acaba às vezes até afetando a imagem dele negativamente. Abel no Flamengo. Ele não escalava o Arrascaeta de jeito nenhum. Eu não sei se ele tinha algum problema pessoal. Dizem que não foi ele que pediu a contratação do Arrascaeta, né? Mas é o Arrascaeta, gente. Como deixar ele no banco? Ele foi um dos jogadores mais importantes do time do Jesus. Na época, ele foi a contratação mais cara do Flamengo. Então, meu filho, dá um jeito de escalar. O fato é que ele não soube aproveitar o potencial do Arrascaeta. E voltando para fazer uma comparação lá no exemplo do Jorge Henrique e do Romarinho, que eu dei na equipe do Corinthians, que era comandada pelo técnico Tite, que é o técnico da seleção brasileira, vamos falar de Gabriel Jesus. Na Copa de 2018, ele não foi bem aos olhos dos torcedores, porém, aos olhos do Tite, ele fez exatamente a função que era desejada: acompanhar o lateral. Então, podemos ver aí que a mesma tática, né, comandada pelo mesmo técnico, num time super encaixou, super deu certo, super destacou, né, o Jorge Henrique e o Romarinho. Porém, na seleção brasileira, apesar do Gabriel Jesus ter feito exatamente o que o Tite queria, que era acompanhar ali o lateral adversário, ele não teve o mesmo destaque na posição. Um outro exemplo ruim é do Valentim, Alberto Valentim, ex-técnico do Botafogo, escalando o volante Luiz Otávio. O jogador, como eu disse, é volante e o Valentim escalou ele de camisa 10. Ou seja, de cara a torcida alvinegra já pegou uma certa aversão ao Luiz Otávio porque não gostou muito da atuação dele, mas simplesmente ele não estava escalado na posição dele. Ele foi lançado no Atlético Paranaense, inclusive pelo próprio Autuori, que é o atual técnico do Botafogo, e ele por lá é só elogio. Então vamos deixar para fazer aí as nossas críticas e as nossas avaliações quando ele for escalado de fato na posição dele de origem, né? Caso ele tenha essa oportunidade. Não separei tantos exemplos ruins quanto bons, porque é melhor falar de coisa boa do que de coisa ruim, né? Mas se você tiver aí alguma lembrança de algum jogador do seu time que foi escalado mal, e aí quando o técnico foi e mudou ele de posição, explorou ele numa nova função, ele rendeu melhor, deixa aqui nos comentários se vocês concordam, discordam também com o que eu falei ao longo do vídeo. Quero saber a opinião de vocês. Então comenta aqui e não esquece de fazer aquele combo inicial que eu falei lá no comecinho do vídeo, tá? Curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho das notificações e seguir lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!